O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou de uma aula magna na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e foi questionado sobre o julgamento na corte sobre o porte de drogas para consumo pessoal. Vamos ver o que disse o presidente do STF. O que o Supremo vai decidir é qual é a quantidade que deve ser considerada para tratar como porte ou tratar como tráfico. Sem o Supremo ter esta definição, como ela não está na lei, quem faz essa definição é a polícia. E o que se verifica é que há um critério extremamente discriminatório, dependendo se o bairro é um bairro de classe média alta ou se é um bairro de periferia, a mesma quantidade recebe um tratamento diferente. Então, nos bairros mais favorecidos é tratado como porte, nos bairros menos favorecidos é tratado como tráfico. De modo que o Supremo quer fazer é ter uma regra que valha para todo mundo e que não seja definida pelo policial no ato da prisão. Portanto, não tem nada a ver com descriminalização, tem a ver com impedir uma injustiça e impedir a discriminação entre pessoas. Vamos ao debate. Começo com Caio Coppola, pegando carona nessas palavras do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Pergunto, Caio, falta critério para se diferenciar o que é porte de drogas para consumo pessoal, de tráfico de drogas? Olá, Yuri. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Não faltam. Vamos esmiuçar aqui a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, doutor Luiz Roberto Barroso. Aspas, não há descriminalização de coisa alguma. Quem despenalizou o porte pessoal de droga há muitos anos foi o Congresso. Bom, aqui o ministro faz uma alusão à Lei 11.343 de 2006, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Evidentemente, um retumbante fracasso. Bom, segundo o artigo 28 dessa lei, aspas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo drogas ilegais para consumo pessoal, não fica sujeito aí à pena privativa de liberdade. E o mesmo vale para quem cultiva plantas com potencial de produzir entorpecentes em pequena quantidade. O máximo que pode acontecer com o usuário flagrado comprando ou portando drogas ilícitas é uma advertência sobre os efeitos da substância, a prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a um curso educativo sobre o tema. Portanto, a consequência jurídica para o usuário ela já é mínima. Como disse o ministro, foi o Congresso que despenalizou essa conduta há quase 20 anos. Comprar, guardar e portar drogas ainda é ilegal, mas a punição é meramente simbólica. Vamos seguir então analisando a fala do Dr. Barroso. O que o Supremo vai decidir é qual a quantidade que deve ser considerada para tratar como porte ou tratar como tráfico. Sem o Supremo ter essa definição, quem faz é a polícia. O que o Supremo quer fazer é ter uma regra que valha para todo mundo. Aqui, respeitosamente, eu discordo do ministro, porque a polícia pode até enquadrar o usuário por tráfico, mas a decisão sobre o tipo penal cabe ao juiz natural. O parágrafo 2º do artigo 28 da referida lei diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, fecha aspas. Ou seja, a legislação vigente é muito mais abrangente, muito mais realista que a provável resolução do STF, que pretende fixar apenas um único critério para diferenciar o porte do tráfico. É uma simplificação que, vamos combinar, só vai facilitar a atuação das facções criminosas e do seu exército de traficantes. E convenhamos que a lei atual, é vigente aí há quase 20 anos, não tem nada de inconstitucional, o que nos coloca diante de uma pergunta óbvia. Cabe ao STF reformar leis penais e estabelecer políticas públicas? Será que isso não é uma atribuição do Congresso e do Executivo? Bom, ao que tudo indica, nós estamos diante de mais um exemplo de ativismo judicial, numa daquelas situações em que a esquerda brasileira não consegue avançar sua agenda no legislativo e se vale do judiciário para mudar a lei. Vejam só essas manchetes recentes que eu separei aqui que ilustram exatamente o meu ponto. Site Poder 360, julho de 2022. Lula estuda mudar lei de drogas para reduzir encarceramento. Ideia em análise é estabelecer parâmetros mais claros sobre o que é tráfico, o que poderá fazer menos gente ser presa. Tá? Vamos
passar para 2023. Portal G1. Ministro de Lula defende descriminalizar drogas para reduzir população carcerária. Almeida também defendeu que o STF julgue uma ação que está parada desde 2015, vejam só que coincidência, que analisa a descriminalização das drogas. Ainda em 2023, o Globo. Pesquisa inédita mostra quantos condenados por tráfico poderiam ser absolvidos se porte de maconha for descriminalizada pelo STF. Se voto do ministro Luiz Barroso vigorar, 27% dos condenados estariam dentro dos limites de quantidade permitida. Portanto, o que fica aparecendo nesse ambiente institucional denunciado pela Transparência Internacional como um, aspas, judiciário de coalizão, é que o STF, mais uma vez, atua como braço judicial da esquerda para atingir dois dos seus objetivos políticos e sociais. Uma lei de drogas cada vez mais permissiva e presídios esvaziados com o desencarceramento em massa. Duas bandeiras que a gente sabe são bandeiras históricas do PT. A sua mesma pergunta ao advogado Vitor Marques. Falta critério para se diferenciar o que é porte de drogas para consumo pessoal de tráfico de drogas? Olá, Yuri. Olá, Caio. Os nossos telespectadores. Sim, Yuri, falta critério. Data da ditadura militar a comparação entre traficante e usuário. E o Brasil, infelizmente, não superou com critérios objetivos essa questão. E veja, o mundo está muito adiantado neste tema. A Alemanha, há 15 dias, legalizou no seu parlamento a discussão sobre o uso de maconha. O Uruguai, em 2013, também legalizou. A África do Sul, em 2018. O Canadá, em 2018. O México, em 2021. Nos Estados Unidos, dos 50 estados, 38 ou legalizaram ou descriminalizaram o uso deste entorpecente. A Holanda, da mesma forma. Portugal, também. O que o mundo aponta é que há que se ter uma compreensão distinta em relação aos entorpecentes e o que está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade é o artigo 28 da Lei de Drogas. E o que se busca com este julgamento é estabelecer critérios objetivos de modo que se possa fazer uma distinção entre usuário e traficante. Nós temos um problema grave no Brasil que prende-se muito, mas prende-se mal. Muitas das prisões que acontecem no nosso país são de negros, da periferia, como bem colocou o ministro Barroso, sem critérios objetivos. Há que superar, portanto, esse cenário. 30% hoje da nossa população carcerária fica nesse limbo que poderia ser superado se a gente tivesse critérios objetivos para fazer essa distinção que não há no Brasil. O mundo, conforme relatório dos países da ONU, identificaram um aumento do consumo deste entorpecente, da maconha, e fizeram uma análise que há que se compreender esse tema na perspectiva da saúde e da assistência social e não do combate ao crime, como antes foi colocado na repressão, na dita guerra contra as drogas. Inclusive, no voto do ministro Gilmar Mendes, há uma demonstração que repressão não combate o consumo. Isso tem que ser tratado de uma outra maneira. Segundo a rede jurídica de reforma da política de drogas, é importante dizer que a cannabis vem sendo utilizada para tratamento medicinal. Hoje no Brasil são 2.500 pessoas que fazem o uso desta substância para tratar doenças como epilepsia, câncer, dores, autismo, todos eles, claro, com prescrição médica. Cumpre também registrar que o que está em discussão é um debate sobre privacidade e autodeterminação, princípios estes protegidos pela Constituição Federal. No limite, há que o Supremo definir se o ser humano, com medidas adequadas, em medidas precisas, tem ou não o direito de fazer as suas escolhas. E, por fim, há um senso comum de que, muitas vezes, este entorpecente que está sendo discutido nesta ação, a maconha, ela, muitas vezes, acaba sendo a porta de entrada para outras drogas. Isso é uma falácia e há que se divulgar a informação precisa. Inclusive, há recentes pesquisas da Unifesp e da UNB fazendo tratamento com esta substância para usuários de outras drogas, de modo que esses usuários saiam do consumo de drogas e voltem ao seu convívio social.
Colocar uma segunda questão, e começo agora pelo Vitor Marques, é que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou não em descriminalização do uso de drogas, mas sim da questão da discriminação, de que na falta deste critério haveria uma atuação discriminatória quando se aborda alguém que está com porte de drogas. É uma afirmação justa se falar em discriminação? E, mais uma vez, caberia a uma decisão do Supremo Tribunal Federal adotar medidas para se evitar a discriminação na abordagem policial e mesmo depois na decisão de juízes que vão avaliar o caso dessas pessoas abordadas? Começo com o Vitor Marques. Sim, hoje não há um elemento objetivo na legislação capaz de distinguir o usuário do traficante. Então, o que acontece na prática é que muitos usuários, a depender da sua classe social, a depender da sua etnia, são enquadrados como traficantes sem serem. E há um quadro, há um diagnóstico no Brasil que aponta qual o perfil de que se prende muito no Brasil. Geralmente são homens, mulheres negras, jovens de periferia, que são enquadrados como traficantes sem ser traficante. O que o ministro pretende é construir uma legislação, a partir desse julgamento, que deixe evidente os critérios objetivos para que se distinga aquilo que é traficante daquilo que é usuário, em pequenas quantidades, de modo que injustiças não aconteçam. Para outras finalidades, em medidas acima do que for definido pelo Supremo, continuará sendo vedado. Mas tem que se ter essa diferença para que não se prenda de maneira injusta no país. Faço a mesma pergunta a Caio Coppola em relação ao uso dessa palavra de discriminação feita pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Se é justo falar disso e se cabe ao Supremo ou a quem caberia cuidar para que não houvesse discriminação na abordagem a diferentes pessoas flagradas ali com um porte de drogas para consumo pessoal. Não, todo o nosso repúdio a eventuais casos de discriminação. O que está sendo discutido aqui, na verdade, é se há ou não critérios objetivos. O que pretende, o STF, em sua maioria provisória, vamos chamar assim, que exista um critério em relação à quantidade da droga. Esse seria o critério único para distinguir objetivamente, como colocou o Dr. Vitor, o que seria porte da droga e o que seria tráfico. Qual o problema disso? É que ele ignora todo o contexto. Eu dou um exemplo aqui para o telespectador que é muito simples de entender. Um homem de 25 anos, certo? Portando, que seja a quantidade máxima prevista agora pelo STF, 25 gramas de maconha na porta de uma escola, sendo que ele já tem passagem pela polícia, qual deveria ser o enquadramento a esse sujeito? Será que ele está lá com a droga para consumo próprio? Ou será que ele não está executando o tipo de tráfico privilegiado que se dá na porta das escolas, na balada que a garotada frequenta, e que justamente aproxima o mundo das drogas da nossa juventude, viciando os jovens e destruindo famílias. E eu discordo com a interpretação da Tamássi Vavene, aqui do meu debatedor, e também dessa maioria provisória do STF, porque o artigo 28, eu contei aqui, ele apresenta nada menos que 7 critérios para determinar essa diferenciação, e quem a faz não é o policial que eventualmente enquadra o detido, mas é o juiz. E vamos lembrar que o Brasil tem o Instituto da Audiência de Custódia. Então, esse exame ele é feito preliminarmente. Quais são esses critérios? A natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e também a conduta e os antecedentes do agente. Portanto, existe todo um ferramental para que a conduta seja individualizada, não em prejuízo do investigado, eventualmente do réu e do condenado. Pelo contrário, justamente para que não haja aí vamos dizer assim, uma injustiça. E quando a gente pega os números, naquela matéria que eu já citei do Globo, falando que a pesquisa inédita mostra quantos condenados por tráfico poderiam ser absolvidos, se a maconha fosse descriminalizada pelo STF, então 27% deles tem um dado adicional que é muito importante. Em 58% dos casos por tráfico de maconha, foram apreendidas menos de 150 gramas. Isso num estudo que analisou mais de 5 mil casos. Por que isso? É da natureza dessa atividade criminosa a diminuição da exposição a risco.
Então, esse exército de traficantes, especialmente aqueles voltados para o público jovem, eles vão portar pequenas quantidades. Ao fixar isso como único critério, basicamente o STF está dando o mapa da mina para que esses agentes do crime não sejam presos. Dá tempo de fazer mais uma pergunta de um assunto que Caio Coppola já mencionou aqui, por isso começo com ele, da questão de competência dos poderes. E a gente viu uma reação já do Senado Federal em querer discutir uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, caso esse julgamento do Supremo Tribunal Federal avance ou mesmo seja concluído. Na sua avaliação, Caio Coppola, é papel do Congresso Nacional fazer essa mudança na Constituição em consequência desse julgamento do Supremo? Olha, a função precípua do Supremo Tribunal Federal é fazer o controle de constitucionalidade, ser consultado aí sobre a constitucionalidade de uma norma. E como nós vimos, a lei vigente está vigente há quase 20 anos, em conteste. Não existe nada de ilegal, ela não fere a autonomia da vontade ela não fere a autonomia da vontade, assim como, por exemplo, usar ou não usar capacete não pode ser considerado inconstitucional porque fere a autonomia de vontade do motorista. Entendeu? Então, não tem muito sentido. Realmente, como eu coloquei, né, no meu argumento inicial, parece ser simplesmente mais um caso de ativismo judicial. E é muito perigoso, eu vi aqui o doutor falando que o mundo avançou, né, em relação à legislação às drogas. Vamos ver o efeito que isso está tendo no mundo. O Globo, agosto de 2023, o número de pessoas que consumiram drogas cresce 23%. Isso em uma década, pessoal. Os dados mostram que a quantidade de pessoas que sofreram transtorno por causa de algum tipo de droga aumentou 45% em 10 anos. O relatório afirma que a disseminação de substâncias ilícitas, que atinge patamares sem precedentes, justamente com as redes de tráfico se tornaram cada vez mais ágeis, está intensificando as convergentes crises globais e colocando à prova sistemas de saúde e o esforço de aplicação à lei. No caso aqui do Brasil, eu já mostrei que o consumo aumentou muito entre os adolescentes. E quando a gente pega aqui, olha, a experimentação ou exposição ao uso de drogas entre adolescentes de 13 a 17 anos cresceu na casa de 50%. E em relação à precocidade dessa exposição, ou seja, antes de completar 14 anos de idade, o percentual também cresceu demais. O maior aumento, né, nas chances de experimentar drogas ilícitas se deu justamente entre meninas escolares da rede pública. Elas dobraram as chances de experimentação, atingindo aí 107% de variação no período. Isso sim é falar de vulnerabilidade, é pensar nas vítimas, né, desse comércio ilegal. Quem quiser saber as fontes, eu peguei aqui uma notícia da Gazeta do Povo: consumo de drogas aumenta entre adolescentes e meninas são mais afetadas. Então, essa é uma questão muito séria, que está sendo politizada, a meu ver, de forma muito equivocada e que também, eu acredito, não seja uma das atribuições do Supremo Tribunal Federal, pelo menos não idealmente. Mesma pergunta ao advogado Vitor Marques. Esta reação do Senado de falar em votar uma PEC, uma mudança constitucional, à medida que o julgamento do Supremo avançar, cabe ao Congresso e a ele sim fazer esse tipo de mudança na Constituição em relação a esse tema de porte de drogas para uso, para consumo pessoal? É de competência da Câmara, do Senado, apresentar projetos de leis que julguem pertinentes e dialoguem com toda a sociedade. Agora, não me parece oportuno, toda vez que o Supremo for decidir sobre um tema concreto, baseado numa discussão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, conforme é o caso agora, o que está sendo discutido é o artigo 28 da Lei de Drogas. Estão buscando critérios objetivos para que não se prenda mal no Brasil. Discute-se muito a questão da segurança pública, mas hoje, ao prender mal, isso contribui para a cooptação das facções de pessoas que são presas injustamente. Aqui não está discutindo o caso de prisões corretas, prisões de traficantes. Não é isso que o Supremo está discutindo. O Supremo está discutindo um tema que o mundo
evoluído, o mundo que já acumulou debate sobre esse tema, e é importante que a gente desmistifique algumas informações sobre o tema, em especial que está sendo tratado nessa ação. Não são de todas as drogas, é importante registrar, mas sim do entorpecente maconha. Neste tema, o mundo já evoluiu. Os Estados Unidos, que declarou guerra às drogas nas décadas passadas, mudou sua compreensão. É importante que o Brasil também dê esse passo, compreendendo o uso de entorpecentes no âmbito da saúde pública e da assistência social. E na construção de extração de alternativas, inclusive para fins medicinais, para fins econômicos, atualizando, portanto, a agenda do Brasil no sentido de para onde o mundo está caminhando. É isso que está se discutindo para construção de critérios objetivos, superando uma página importante da história do Brasil. A gente fica por aqui.